sobrancelhas super desenhadas fez aumentar a procura pelo serviço. E com ele, mulheres muito insatisfeitas. E aí, a procura aumentou nos consultórios. Por aqui também pessoas nada satisfeitas com as tatuagens. Esses são os temas do bate-papo de hoje e eu converso com a doutora Keila Vanini. Nós já estamos aqui para conversar com a doutora Keila Vanini. Um pouco mais sobre a despigmentação e a remoção de tatuagens. Mas quem vai tirar todas as dúvidas é ela. Muito obrigada, Keila, por nos receber. Obrigada pelo convite. Ótimo, eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida sobre esse assunto, porque o mercado, no caso das sobrancelhas muito bem definidas, muito bem desenhadas, aumentou muito. Né? Todo mundo, quem não tem, quer ter, paga para ter, mas esquece de um detalhe, né? A qualidade de quem está prestando esse serviço e no final recorre para a dermatologia para fazer os acertos. Está muito comum mesmo nos consultórios, Keila? Bastante. A gente está tendo um número muito grande de pacientes para poder fazer essa despigmentação de sobrancelha, que é isso que você falou. As pessoas, antigamente, elas tinham um formato de sobrancelha, que era aqueles mais fininhos, sem muito desenho. Então, com o passar do tempo, foi mudando essa questão do desenho. Então, eles foram querendo acompanhar essa moda, vamos dizer assim. Só que antigamente os trabalhos não eram tão perfeccionistas, tão bem realistas quanto a gente tem hoje em dia. Então a gente vê de tudo aqui no consultório. Pacientes com sobrancelha esverdeada, paciente com aquele borrão tudo por completo, paciente que o desenho é aqui, e eles vão no profissional e o profissional desenha a sobrancelha acima. Então assim, é um show de horrores realmente. Então esses pacientes vêm até nós para poder fazer esse trabalho de despigmentação. Chegam a estar aqui com você com a autoestima lá embaixo por conta da sobrancelha, Keila? Sim, porque a sobrancelha está no rosto. E a primeira coisa quando você conversa com uma pessoa é você olhar e aquilo chama muita atenção, né? Principalmente esses trabalhos que não são tão bem feitos. Então isso chama muita atenção e as pessoas ficam muito tristes, muito arrasadas mesmo. A gente chamava antigamente de definitiva, né? Eu lembro que eu tinha uma vizinha que era bem arqueada mesmo, bem fininha. Mesmo. Essa que era feita antigamente, ela é uma camada mais profunda da pele do que é feito hoje? A questão toda é o desenho, como é feito. Porque antigamente, todos eles é um tipo de tatuagem. Então, antigamente você vinha e aplicava ele como um borrão mesmo, por completo. Você não vinha desenhando fio a fio. Então, você não tinha essa realidade do procedimento. E é claro que a gente sabe que, assim como tatuagem, com o passar do tempo, os pigmentos vão aprofundando na pele. Então, tem isso também de mudança de cor, porque o pigmento oxida. Então, tem vários fatores que interferem nisso. E o que a gente não tinha antes, e que hoje até tem, é uma orientação de voltar após um período para fazer os retoques. Antes também não tinha essas orientações. Não tinha. Era definitiva, era uma vez, pronto e acabou. E existem tipos de despigmentação, Keila? Como é que é esse mercado hoje para vocês que trabalham com esse processo? Existe a gente divide os procedimentos médicos e os não médicos. Os procedimentos médicos, que é o que eu realizo aqui no consultório, é feito a laser. E existe sim um procedimento que é feito pelos esteticistas, os profissionais que trabalham nessa área de pigmentação de sobrancelha. Então são procedimentos diferentes, porque esses que os esteticistas fazem e os profissionais de que fazem, né, os designs de sobrancelha, eles utilizam muito uma raspagem. Eles fazem como se fosse uma raspagem dessa pele. Só que muitas das vezes, né, invariavelmente, não tem muito resultado, porque o pigmento está um pouco mais profundo. E chega a ser agressiva essa raspagem, a pele? Olha, irrita um pouco, né? Porque você vai fazer uma raspagem, você vai retirar um pouco essa camada superficial da pele. E geralmente, na maioria das vezes, não tem o resultado que o paciente espera e o profissional também espera. Aí eles encaminham para mim. O procedimento a laser hoje tem resultados fantásticos, maravilhosos. Agora, tem uma curiosidade que esses equipamentos, né, a laser que a Keila está falando aqui, eles chegam a custar R$300 mil. E não é só isso, os outros equipamentos que completam todo o procedimento também chegam a custar aí R$18 mil. É um investimento altíssimo, né, Keila? A gente tem que investir. Esses equipamentos, o que eu tenho aqui no consultório é próprio, né? É um equipamento meu, então ele fica aqui no consultório. Então esse investimento realmente é um investimento caro, porque
a gente investe em equipamentos melhores que tem no mercado. Então a gente quer sempre o melhor, porque o melhor vai trazer uns resultados mais significativos. Então você tem que fazer um investimento grande, sim. E quando foi que você sentiu necessidade de ter esse equipamento para realizar esses procedimentos aqui? Via muita gente reclamando, muita gente triste. Então, o equipamento meu laser que eu comprei, que eu adquiri, já era um sonho meu há muito tempo, né? Porque eu sempre quis ter um laser no consultório que atendesse os meus pacientes. Então, eu optei por esse porque ele é o que a gente chama de uma plataforma. O que é isso? É um laser que você consegue colocar várias ponteiras. O que são essas ponteiras? São lasers específicos, por exemplo, laser para despigmentação de sobrancelha, laser para rejuvenescimento, laser para manchas, para vasos. No aparelho você faz diversos outros procedimentos, né? Eu tenho várias ponteiras, né? Eu tenho um equipamento único, nesse único eu tenho vários braços, vamos dizer assim. Para diferentes situações. Cada braço eu utilizo para um procedimento, né? Então eu quis agregar uma coisa diferente para o consultório, uma coisa nova, para poder trazer um benefício maior para o meu paciente. E essa despigmentação de sobrancelha veio assim, caiu como uma luva. Porque eu tenho muitos pacientes que vêm que não estão satisfeitos, assim como tatuagem. Na verdade, eu comecei com os pacientes se queixando da remoção de tatuagem, não foi nem tanto da sobrancelha. Então eu adquiri por causa mais da tatuagem. E aí percebeu um outro mercado. Aí eu fui no nicho da despigmentação de sobrancelha que está dando super certo, porque os resultados realmente são muito bons. Existe algum tipo de contraindicação por conta de tonalidade de pele, por idade? Não. Pacientes de qualquer fototipo que a gente fala, pacientes de pele clara, pacientes de pele negra, pacientes asiáticos, qualquer tipo de pele a gente pode realizar esse procedimento, não tem contraindicação. O tempo de recuperação aí é o mesmo para qualquer pessoa também? Isso não vai variar? Não. Terminou o procedimento, eu tenho mais quanto tempo para poder, de repente, fazer de novo e agora com um profissional a micropigmentação? Então, eu sempre peço um tempo de 30 dias, um mês, para dar esse tempo de recuperação da pele. Certo. Sol, isso tudo pode gerar algum problema maior? No início, nos primeiros dias, geralmente 10, 15 dias, que é quando a pele está naquele processo de recuperação. Porque quando você faz o laser, você destrói o pigmento. Então, quando você vai destruir aquele pigmento, então causa uma reação na pele. A pele fica vermelha, a pele pode inchar, a pele pode dar casquinha de machucado, tudo isso pode acontecer. Então, nesse período, até recuperação completa, que geralmente fica de 7 a 15 dias, a gente pede para não se expor ao sol, sempre com protetor solar. Chega a usar algum tipo de anestésico? Sim, a gente aplica, o paciente chega ao consultório, a gente aplica um anestésico tópico, ele fica mais ou menos meia hora aguardando, depois vai para minha sala, é onde eu realizo o procedimento. Entendi. Tem uma dúvida de pessoas que participaram com a gente, que é a seguinte: é possível redesenhar a sobrancelha pelo método usando laser? Então, a maioria vem com esse objetivo, despigmentar, clarear, para depois fazer um desenho novo mais realista, que é o fio a fio. Mas aqui já tá a que eu já fiz, que eu não gosto, se eu quiser redesenhar ela aqui com esse método, não é possível. Não, a gente não orienta, porque você vai estar tampando o sol com a peneira, né? Vamos dizer assim popularmente. Então você vai colocar um outro pigmento em cima de um pigmento que você já tem. Então você corre o risco do desenho não ficar legal, fora que as designers de sobrancelha não fazem esse procedimento, porque você não tem aquela pele mais clara para você fazer o fio a fio. Porque se você já tem aquele pigmento de antes que você não gostou, tipo aquele borrão, aquela coisa por inteira que você não está satisfeito. Se você quer fazer um procedimento mais realista, que é o fio a fio, não vai conseguir desenhar em cima daquele pigmento. Então, de fato, você não consegue remover primeiro tudo, deixar recuperar a pele. Tem que remover, tem que clarear, porque senão não vai ter o resultado adequado, não. Não adianta fazer isso. Agora, vamos falar um pouquinho, Keila, sobre as remoções de tatuagens, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. É ou não é? É e não é. É e não é. Ela clarear melhor pra gente. É e não é. A gente utiliza o mesmo laser, o mesmo braço, vamos dizer assim, do laser, né? Que o laser que a gente utiliza, que é o K-Switch, que ele é específico para pigmento. Então, só que a tatuagem, ele, na maioria das vezes, ele tem vários pigmentos.
né? Ele é uma tatuagem mais colorida, na maioria das vezes. Então, a gente acaba utilizando parâmetros diferentes, né? Você vai utilizar, é o mesmo procedimento? Vamos fazer o mesmo procedimento de remoção de tatuagem, mesmo de despigmentação de sobrancelha. Mas a gente acaba utilizando parâmetros diferentes. A intensidade é maior do tratamento? A duração também é maior? Sim. O período em que a gente passa com o dermatologista? Sim. Remoção de tatuagem geralmente são mais sessões que a despigmentação de sobrancelha. Quantas sessões em média no caso da despigmentação? A despigmentação eu gosto muito. Os resultados são excelentes com 3 sessões. 3 sessões. No caso das tatuagens? Não. As tatuagens, a gente põe uma média de 8 sessões. Média. O que influencia muito é a questão de cores, de pigmento, nem o tamanho. O tamanho em si não vai influenciar no tempo, número de sessões. Porque, por exemplo, despigmentação de sobrancelha são 3 sessões, resultados maravilhosos. Remoção de tatuagem, a gente coloca uma média de 8 sessões. Por quê? Porque a remoção de tatuagem tem vários pigmentos e são os pigmentos mais claros, são mais difíceis de serem retirados, são mais demorados. Muita coisa influencia também na remoção de tatuagem. O tipo de pigmento que foi utilizado pelo tatuador, a profundidade que foi aplicada àquele produto, que mistura foi colocado naquele pigmento para poder tatuar. Tem algum caso que não consegue remover? Olha, eu ainda aqui no consultório não tive. Esses casos não. O que pode acontecer são tatuagens mais claras, né? Pigmentos mais claros, que você demore mais tempo. Então, às vezes, o paciente fica já de saco cheio de estar vindo aqui sempre no consultório e não queira continuar. Mas realmente as tatuagens mais claras, de pigmentos mais claros, são realmente mais difíceis. Em algum caso, ou a remoção da tatuagem ou a despigmentação, ela não é indicada? A gente geralmente, por exemplo, remoção de tatuagem, pacientes com histórico de queloide, né? Mas aí eu sempre falo, se você tem histórico de queloide e fez uma tatuagem e não deu queloide, a probabilidade do laser te dar esse queloide, de surgir o queloide, é pequeno. Tá? Apesar de haver a possibilidade. Tá? Sempre tem. Mas você deixa sempre claro isso pro paciente. Sim. A não ser que você tenha alguma doença na pele, alguma alergia, alguma irritação, alguma lesão, alguma doença mesmo no local, que aí a gente não faz. Essa geralmente é a contraindicação. Ou paciente bronzeado. A gente também não faz. E no caso das pessoas com doença autoimune, Keila, o que acontece? Por que não é indicado fazer o procedimento nesses casos? Pacientes com doenças autoimunes são pacientes mais delicados, que a gente fala, né? São um grupo de pacientes que a gente tem um cuidado maior e uma atenção maior. Por quê? Porque doenças autoimunes são doenças que afetam o corpo inteiro. E são doenças crônicas, são doenças que a gente não consegue ter uma cura. Então, a gente evita, né, fazer em pacientes com doença autoimune laser, procedimentos injetáveis, porque são pacientes que esses procedimentos podem ativar a doença, tá? Mas a gente também, aí são casos e casos, né? A gente não generaliza. Por isso é importante a consulta, né? Que é estar aqui, apesar da que a gente está orientando, levando informação, mas cada caso é o caso, como a Keila disse. Então você precisa procurar um dermatologista, explicar o seu histórico de saúde, se tem, se não tem, até familiar em alguns casos, né? E aí sim vai ser indicado o tratamento mais adequado e em quanto tempo os resultados serão vistos. Não. Todos os pacientes que querem fazer procedimentos aqui comigo, seja remoção de tatuagem, despigmentação de sobrancelha, eles precisam fazer uma avaliação prévia comigo. Eles não chegam na recepção, quero fazer uma remoção de tatuagem, já marca e faz. Não. Quero fazer uma remoção de tatuagem ou uma despigmentação de sobrancelha, passa aqui comigo, vem aqui nessa sala, conversa comigo, eu colho, né? A gente faz anamnese, eu pergunto sobre doenças, medicamentos, histórico, a gente colhe essas informações e depois a gente encaminha para o procedimento. E no caso de pessoas, tem sido muito comum também a cobertura da tatuagem. Eu tenho uma, não gosto dela, não quero fazer ou pagar pela remoção, vou lá, procuro uma outra imagem, um outro desenho e faço por cima daquela que eu não gosto. Há riscos de saúde, de doença de pele nesse caso? O que pode acontecer com pessoas que têm adotado esse tipo de comportamento? Essa repigmentação, né, ou esse redesenho que você faz,
Para doenças de pele, nem tanto, tá? É claro que quando você faz um procedimento de uma tatuagem, que você injeta um pigmento, que a gente fala exógeno, um pigmento diferente na sua pele, você corre o risco de ter uma reação que a gente fala de corpo estranho. Você pode ter o corpo, ele acaba, como que eu vou explicar? Ele tenta expulsar aquele pigmento, então aquilo pode ter uma reação, tá? Mas digamos que você não teve isso, você fez a sua tatuagem, fez outro redesenho, não teve problema nenhum. E você quer retirar, é mais difícil. Porque você vai ter 2 tipos de pigmentos em camadas diferentes da pele. Então isso vai ser bem mais complicado. Na verdade, assim, eu tenho uma tatuagem que eu não gosto. E aí eu penso, eu vou remover ou eu vou fazer cobertura? Né? E tô nessa, não optei por nenhum dos dois ainda, pensando no Tem que pensar. Fazer. E pensando, se for fazer cobertura, agora tem que ser algo que eu realmente gosto, pra não correr o risco de daqui a pouco olhar pra ela de novo. Ai, não gosto de você, né? Não é um desenho de caneta que eu posso apagar. Não, é complicado. É um processo doloroso de remoção de tatuagem, mas aqui a gente faz a infiltração de anestésico, então o procedimento fica muito tranquilo mesmo. Eu ia perguntar sobre a dor, né? Não, a dor, se você não faz o anestésico infiltrativo, faz só o anestésico tópico, ele realmente incomoda bem. Mas aí, para dar esse conforto para o paciente, a gente faz o anestésico infiltrativo mesmo. A gente injeta anestésico e para o procedimento ficar muito tranquilo. Nos 2 casos, da remoção de tatuagem, da despigmentação, quais são os relatos que você ouve dos pacientes, Keila? De quando chegaram aqui ainda, digamos, até chateados com eles mesmos, né? E pós os procedimentos estéticos. Muda muito. Eu tenho mais, assim, os relatos que mais comoventes são de despigmentação de sobrancelha mesmo, né? São pacientes que estavam já desgostosos, tristes, chegam aqui com a cabecinha mais baixa, aquele olhar mais triste. Já na primeira sessão você já observa um clareamento, então eles já chegam mais animados, rindo, brincando. Então você realmente vê que o procedimento que você fez está melhorando a autoestima do paciente. Isso é muito legal. Eu fico muito satisfeita. Chega a ser assim, um investimento, né, na pessoa. Tanto a micropigmentação quanto a tatuagem, ela é muito popular hoje, né? Nós tínhamos até um preconceito anos atrás com relação à tatuagem. A micropigmentação, que nem tinha esse nome, era considerada de fato uma tatuagem, né? E isso, o mercado transformou isso em um produto muito mais acessível, mudou, né, a nomenclatura, deixou mais acessível e tal. Mas o que a gente pode fazer de alerta para as pessoas que ainda não fizeram, que estão procurando serviço, para que não chegue a precisar de fazer a remoção desse serviço, né? Que faça uma única vez, que fique satisfeito. Então, já aconteceu aqui umas 2, 3 vezes de paciente que acabou de fazer a tatuagem, uma semana depois, no máximo, liga pra cá. Olha, fiz tatuagem, não gostei, quero remover. E pode assim, tão rápido? Não, aí a gente dá um tempo de recuperação da pele, né? Aí a gente orienta o paciente pra ele vir, né? Tempo de recuperar aqui. Mas é isso que você falou. Cicatrização da tatuagem. Da tatuagem. Né? Cicatrizou a tatuagem, já pode vir remover. Mas é isso, né? Eu lembrei desses casos por isso que você falou. Porque é um procedimento que você vai fazer que ele é definitivo na sua pele. Então, eu falo assim, você tem que pensar muito. Porque eu também tenho vários relatos aqui. Mas eu fiz essa tatuagem quando eu era adolescente. Onde eu estava com a cabeça? Fiz esse desenho, não gostei, olha que coisa horrorosa. Então, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Você está muito ciente do que você quer. E o principal, procurar um profissional. Então, você sempre tem. Todo mundo fala assim, qual o profissional de design de sobrancelha que você me indica? Tá? Eu falo assim, olha, você tem que olhar o trabalho do profissional. Aquele que te agrada, você vai. Porque isso é primordial. E é muito pessoal também isso, né? Muito. Por isso que eu falo, você tem que ir
conhecer as pessoas que fazem, que já fizeram, ver se você gosta daquele trabalho para poder você... Tem algum local do corpo que é mais difícil remover a tatuagem ou isso indifere? Não tem, assim, a princípio não, é mesmo questão do tempo da tatuagem, aquilo que eu comentei antes, né, da profundidade que foi aplicada, porque às vezes você tem uma tatuagem, um lado clareia mais do que o outro. Por que isso acontece? Porque geralmente quando você faz aquela infusão do pigmento, um lado ficou mais profundo do que o outro, né? Você injetou mais produto do que o outro, então tudo isso vai influenciar na hora da remoção. Tudo. Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor esse debate aqui, essa conversa de hoje, porque para mim foi, né, eu também tinha dúvidas com relação à remoção, à despigmentação, porque a gente vê muita gente falar, muita gente fazer, quando você vai buscar isso na internet, tem depoimentos mais diversos, né? Mas o importante é sempre procurar um profissional. Tanto para fazer quanto para remover, sempre, né? Sempre, não vai fazer de novo uma besteira de ir em qualquer lugar para fazer a remoção. Não. Você sempre tem que escolher um bom profissional e estar ciente daquilo que você quer, né? Não fazer por impulso. Eu vou fazer por impulso, tá na moda, aquilo que você falou, né? Tá na moda, eu vou lá fazer. Não. É um procedimento definitivo, então você tem que ter ciência daquilo. É isso que eu quero? É esse desenho? Vamos procurar, vamos estudar, vamos ver... Procurar esse profissional direitinho, porque você pode perder algum tempo, mas isso vai te trazer benefício mais lá pra frente. Ótimo. Agora a gente vai brincar, vai rodar a vinheta. Meu Deus. Porque a gente vai brincar agora, né? Pra quem já tá assistindo há alguns dias, a gente passa a nossa ficha para o entrevistado e é ele quem faz a pergunta que vier na mente. Gente, que coisa difícil! Muito difícil esses improvisos. Mas eles são os mais legais, São. O que vier à mente, você pode perguntar, fique à vontade, a ficha é sua. Vamos lá. Não tem nenhuma dica pra você. Não tem, gente, não tem dica nenhuma. Então... Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a Rose Bredoff, vamos entrevistá-la. E eu queria saber, Rose, como que você se sente com esse dia de princesa que você passa para poder fazer essas entrevistas, essas pré-entrevistas? Como que você se sente pré-entrevista? Princesa. Eu tava em casa, arrumando casa, menino grita, almoço, tudo junto, roupa para lavar e de repente o horário, eu tenho que ir pro salão. Aí eu volto, ai, que delícia, né? Aí eu saio plena. E aí quando eu chego em casa, o marido até brinca, né? É onde você tava com essa belezura toda. Saiu de um jeito, voltou outra. E saiu, né, a Amélia e volta a princesa. Mas eu acho que isso é o mais bacana, né, Keila? Assim, gosto. você saber que você, mulher, você que tá em casa, aí cheia de sonhos, eu não posso fazer. Você pode fazer. Você pode sim cuidar da casa, ser mãe, ser aquela mulher que lava, passa e cozinha. E depois guardar tudo, esconde a vassoura e vai pro salão. Porque a gente sai de lá renovada, a autoestima elevadíssima. Ai, a autoestima fica tudo na vida. Não, e profissionais maravilhosos, aí é tudo de bom mesmo. É isso eu aí. Me sinto, até brinquei, a última gravação que a gente fez, que foi com a doutora Sandra, eu tava me sentindo uma noiva. Foi todo aquele cuidado, aquele procedimento, foi quase uma noiva hoje. Pois é, tá vendo? A gente sempre tem, cada momento você tá de um jeito diferente. Exatamente. Eu acho isso muito legal. Agora, produtor, a Keila brincou no começo, antes de iniciar a gravação, de que a gente teria que voltar várias vezes. Você viu que ela dominou a ficha, né? Dominou a ficha, dominou o vídeo. Mas porque é um assunto que eu gosto muito. Então, assim, quando você sente a vontade, né? E a entrevistadora também deixa a gente muito à vontade, então a gente flui numa boa. Mas eu gostei. Que é a proposta, deixar o clima gostoso. Pra quem também tá assistindo, ter vontade de ver, ter curiosidade e a gente gerar outros conteúdos bacanas também. E quando o assunto a gente gosta, né? Então a gente fala... Qual será a sua próxima pauta, Keila? Vamos pensar. Eu acho que a gente podia falar sobre melasma. O que você acha? Eu tenho melasma, eu sofro. O que você acha, telespectadores? Vamos colocar a enquete no ar? Vamos rodar. O que você acha a gente voltar aqui no consultório da Keila e falar sobre melasma? Amo tratar melasma. Amo falar sobre melasma.
E se você já tem dúvida, já deixa logo pra gente, porque depois a Keila vai responder. Keila, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso, aliás, mais muito sucesso obrigada. aqui no seu consultório. Muito obrigada. E nos procedimentos que são realizados. Obrigada. Pessoal, obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima. Gravando. Nós já estamos aqui com a doutora Keila Vanini para... Já começou. Nós já estamos... Ai, Jesus. Foi ótimo, né, Keila? Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Tivemos várias dúvidas. Aguarde que em breve o canal vai estar no ar. Aí.